Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase nunca caiu tão bem como o início da nossa aula de ecologia sobre os ciclos biogeoquímicos. Esses processos garantem a reciclagem de elementos químicos na natureza, que irão transitar entre as diferentes esferas do nosso planeta, ou seja, entre a biosfera, a hidrosfera, a atmosfera e ainda por cima a litosfera. Aqui vamos falar em diferentes ciclos, como o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. É claro que lá no final ainda vai ter um anexo aí. Vamos então ver os ciclos biogeoquímicos e as características de cada um deles. Bom, aqui a gente vai começar com alguns pontos que são importantes a serem estudados quando a gente começa a trabalhar os ciclos biogeoquímicos, que não são processos tão simples assim. Primeiro, a gente deve entender que os ciclos biogeoquímicos são representados por aqueles processos, vamos lá, que ocorrem na natureza e que garantem a reciclagem de elementos químicos, certo? No meio ambiente. Lembra que eu acabei de falar? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Esses ciclos biogeoquímicos têm um papel muito importante, por quê? Porque eles possibilitam que alguns elementos químicos eles estejam no meio ambiente e nos seres vivos. Ou seja, aquela transição que eu acabei de comentar aqui contigo. Mas para que os ciclos biogeoquímicos ocorram, é necessário de alguns detalhes. Primeiro, que o reservatório esteja, tanto na atmosfera, na hidrosfera, quanto na litosfera. E que haja a existência da chamada biosfera para contribuir e usufruir desses elementos químicos, ou seja, a existência desses seres vivos. E claro, para que haja esses ciclos biogeoquímicos, é necessário, olha a palavra aqui, a movimentação desses elementos pelo ambiente e pelos seres vivos em um determinado ecossistema, certo? Ou seja, é exatamente o que a gente comentou aqui em cima, tá? Então eu já dividi e organizei o que é necessário para que ocorra um ciclo biogeoquímico. Agora, a gente consegue classificar os ciclos biogeoquímicos, que está aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Essa é a classificação dos ciclos biogeoquímicos. Que os ciclos biogeoquímicos eles podem ser classificados ainda. Primeiro deles, como de característica de ciclo gasoso. Se o ciclo biogeoquímico ele tem relação em estar em condição gasosa, a gente entende que o principal reservatório seja onde? Seja a atmosfera, tá? E que esses elementos que estejam presentes na atmosfera, eles entrem e saem da biosfera em forma gasosa, ou seja, que os seres vivos consigam fixar esses elementos que estão de forma gasosa e que voltem para o meio ambiente de forma gasosa. Ele também pode fazer parte de um ciclo, olha lá, sedimentar. Quando ele tem caráter sedimentar, é que representa em seu principal reservatório a crosta terrestre, certo? Como acontece, por exemplo, no ciclo do carbono, que o intemperismo pode provocar degradação de rochas, degradação de solo, aumentando a disponibilidade de carbono que esteja aprisionado no mesmo, tá? Fazendo o papel do ciclo geológico, ou bem como o ciclo do fósforo, tá? Mas nós temos a classificação porque esses elementos podem estar em dois pontos, ou na condição gasosa ou na condição sedimentar, tá bom? Então, o que a gente está vendo aqui agora, certo, na nossa aula, essa parte introdutória dos ciclos biogeoquímicos é extremamente importante para o entendimento da função dos ciclos biogeoquímicos de forma específica, como a gente vai subdividir eles.
Então, vamos ver quais são os ciclos que nos esperam aqui dentro. A água é um elemento químico de suma importância para o nosso planeta. Por isso, a gente começa o nosso ciclo da água falando exatamente disso, da importância, do impacto da água na vida no nosso planeta. Bom, a gente já sabe que a água ela tem uma importância grande porque ela regula a temperatura do nosso planeta. Então ela auxilia na manutenção da temperatura. Ela também auxilia no transporte de substâncias participando como que é? Participando como um solvente, certo? Ela regula, olha, essa parte que eu acho muito importante você fixar. Ela auxilia regulando a temperatura corporal, certo? Lembre-se que no nosso corpo, por exemplo, nós temos as chamadas glândulas sudoríparas. Então, a evapotranspiração, quando há um aumento de temperatura corpórea, até por uma atividade física, auxilia ao resfriamento das superfícies, regulando a nossa temperatura. E ainda, a água tem uma importância muito grande no momento em que a gente trabalha com o conceito de água, que ela participa ativamente de processos de anabolismo e catabolismo, ou seja, de síntese e de quebra de alguns elementos. Tá bom? Bom, de forma específica, o ciclo da água, então, pode se dividir de duas formas. O ciclo da água, ele pode se dividir no que a gente chama de pequeno e grande ciclo. É claro que quando a gente aprendeu lá no ensino fundamental o ciclo da água, a gente aprendeu ele de uma forma em que as informações elas vinham todas juntas, né? O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, nessa nossa aula, é tentar organizar as informações. Por isso que eu falo em pequeno e grande ciclo. Então tá, vou começar dessa forma, ó. Vou pegar aqui. Fechou. Então, olha só, o pequeno ciclo, eu colocaria ele aqui, ó. Certo? Então, o que significa este pequeno ciclo? É quando não tem a interferência dos seres vivos. O que significa isso? No pequeno ciclo, olha a importância do que eu vou marcar agora para diferenciação depois, tá? Não há alteração da composição química da água. Pode ter alteração da composição física, mas química não. Sempre vai ser H2O. Essa água, ela pode estar, então, a partir do aquecimento das águas superficiais, evaporando, se acumulando nas nuvens e que depois haverá uma precipitação na forma de chuva, certo? Tanto na terra, lagos e mares, certo? A transferência será entre a atmosfera, a hidrosfera e, por que não, a água que está presente em lençóis freáticos. Então ela está presente até na litosfera quando a gente fala de água subterrânea, tá? Então, de novo, não há uma alteração química da molécula de água. Existe uma alteração física. E a alteração física se dá pelo seguinte, pela temperatura que a mesma se encontra. Se sólido, a temperatura será baixa. Se gasoso, temperatura alta, tá? Então, no pequeno ciclo não ocorre alteração da molécula de água, só existe então uma passagem dessa água por diferentes estados físicos, por diferentes ambientes. Mas a gente não considera os seres vivos aqui. Mas quando ocorre a interferência ou a gente inclui os seres vivos no ciclo da água, bom, a gente considera então agora o chamado grande ciclo. E esse grande ciclo está basicamente aqui, ó. Opa!
Agora sim. O grande ciclo. Tá? O grande ciclo. Bom, porque quando a gente trabalha o grande ciclo, a gente entende aqui, é bem importante, que ocorre uma alteração da composição química da água, certo? Porque essa água, olha que ponto importante vem aqui, porque essa água ela é absorvida pelos seres vivos. Opa! É absorvida pelos seres vivos. Por exemplo, vamos lá então. As plantas absorvem essa água e a água absorvida sofre o quê? Por exemplo, só vou fazer uma seta porque é das plantas, tá? Sofre a chamada fotólise. Na fotólise, na fotossíntese, não ocorre a quebra da molécula de água, então há uma alteração química da molécula de água, tá? Essa água volta ao meio ambiente através da transpiração, respiração, gutação, enfim, mas ela volta ao ambiente. Mas veja que através da fotólise, as plantas conseguem quebrar e alterar a molécula química de água. Bom, os animais também fazem isso. Por quê? Porque quando é feita uma quebra de uma ligação química, por exemplo, a quebra de uma ligação peptídica. Para quebrar uma ligação peptídica é necessária que eu faça uma hidratação dessa ligação peptídica, fazendo com o OH da água vá para o grupo carboxílico e o hidrogênio vá para o grupo amino, ou seja, eu altero a molécula de água. E essa água ela vai voltar ao meio ambiente através da transpiração. E olha o que eu vou fazer aqui, ó. Essa transpiração não foi importante para manutenção da temperatura corpórea? Então, ela volta através de fezes e urina, através da respiração. Então a gente entende que essa grande circulação considera um ponto importantíssimo, que é o responsável pela alteração da molécula de água, que são os seres vivos, ou seja, que compõem a biosfera, tá? Então um ponto importante aqui é colocar então os seres vivos, tá? No grande ciclo, tá? E aí a gente diferencia ele, do grande ciclo, do pequeno ciclo, tá? Pequeno ciclo não tem alteração da molécula de água, simplesmente só alteração química, física da molécula de água, dependendo da temperatura, mas os seres vivos eles alteram porque se utilizam dessa água nas vias metabólicas, daí eles vão usufruir do oxigênio e do hidrogênio em diferentes formas, tá bom? Então aqui nós passamos pelo ciclo da água, certo? Vamos ver quais são os próximos ciclos. O carbono tem um papel muito importante dentro dos ciclos biogeoquímicos. Por quê? Porque o carbono é um elemento importantíssimo e já está aqui na composição química dos compostos orgânicos. Tanto é que esse carbono ele pode transitar entre as diferentes disciplinas, não só na biologia, ela pode estar na química também, quando você estuda química orgânica, tá? Por exemplo, nós encontramos esse carbono compondo aqui moléculas em composição bioquímica, né? Como carboidratos, certo? Nos lipídios, né? Se eu pegar um exemplo, né, dos glicerídeos, ele está tanto no glicerol quanto nos ácidos graxos. Nos ácidos nucleicos, compondo ali, né, a pentose do nucleotídeo. Nas proteínas, certo? Então ele transita dos diferentes tipos de compostos orgânicos, ou seja, o elemento carbono ele é extremamente na composição, né, da biomassa dos seres vivos. Então esse carbono aqui, ele pode, por muitas vezes, ser dividido em duas partes, como a gente dividiu lá no início, né, na classificação de ciclo gasoso como ciclo sedimentar. A primeira parte, o ciclo biológico, ele se encaixaria dentro do ciclo gasoso. Por quê?
Porque o carbono ele vai estar disponível para os seres vivos através da molécula de gás carbônico, que estará na natureza na forma gasosa e que será fixada, vamos lá, que será fixada pelos produtores, certo? Na fotossíntese. Aonde ela é fixada via fase escura por uma enzima chamada de rubisco. Lembram disto? Lá na fase escura, que acontece aonde? Lá no estroma do cloroplasto, tá? Esse carbono agora, depois de fixado pela fotossíntese, gás carbônico, que tá aqui ele, ó. Ele tá fixado aqui, ó, certo? Ele passa pela fotossíntese e será transformado em glicose. Olha a importância disso. Transformado em glicose. Ou seja, olha lá, C6H12O6. Tá aqui, ó, o carbono. E essa glicose ela vai ser transformada em diferentes formas moleculares e transferida ao longo das cadeias alimentares, certo? E esse carbono ele vai voltar dos seres vivos para a natureza através da respiração, porque através da respiração a gente elimina gás carbônico novamente, tá? Muito bem. Processos de decomposição também liberam gás carbônico, tá? Bom, mas existe o ciclo geológico, que é o ciclo sedimentar, onde aquele carbono que está aprisionado na litosfera, ele vai ser devolvido, então, ao ciclo do carbono, quando, por exemplo, existe aqui a chamada queima, por exemplo, do combustível fóssil. Tá? Essa queima do combustível fóssil pela indústria e pelo transporte aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera. Este gás carbônico na atmosfera ele é um problema, porque ele faz o quê? Ele acaba se dissolvendo na água e ele produz, olha aqui, ó, ácido carbônico, tá? Que provoca a erosão, certo? A decomposição de rochas, liberando mais carbono e outros elementos, dado o intemperismo, porque ela torna o meio ácido nas águas, certo? Que é o que a gente pode ver deste gás carbônico vindo para cá, ó, para a água, certo? Então, este é o ciclo do carbono. Tem que estudar o ciclo do carbono, tá? E quando eu falo o seguinte, só para voltar aqui, ó, quando os seres vivos devolvem este oxigênio, esse gás carbônico para a atmosfera, ou seja, este carbono, ele se dá pela decomposição também. E a gente tem que pensar na decomposição de uma forma bem generalista, através, então, deixa eu só trocar o tamanho da caneta, de fungos e bactérias. Certo? Então, este foi o ciclo do carbono. O oxigênio é um elemento químico muito importante na composição de moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas. Esse oxigênio ele transita entre a atmosfera e a hidrosfera. Claro que esse oxigênio ele faz tanto parte do ciclo do carbono, quando a gente tem carbono disponível na atmosfera na forma de gás carbônico, CO2, mas ele também está presente no ciclo da água, ou seja, H2O. Então o oxigênio ele vai transitar até dentro dos outros ciclos biogeoquímicos. Mas esse oxigênio ele vai fazer parte da classificação do ciclo gasoso dentro dos ciclos biogeoquímicos a partir do momento em que esse oxigênio é disponibilizado para a atmosfera através de um processo bioquímico que é a chamada fotossíntese.
A fotossíntese via... Opa, deixa eu aumentar isso. Via o processo de fotólise. Vamos lá. Ó. Fotólise, que é o quê? A quebra da água, certo? Deixa eu só trocar aqui. A quebra da água, certo? Nessa quebra da água, o que acontece? Este oxigênio, deixa eu só diminuir a letra, este oxigênio aqui é que vai tornar, né, vai ser liberado na forma de oxigênio atmosférico. Qual que é a importância disso? É que este oxigênio atmosférico ele vai ser utilizado pelos organismos que têm respiração do tipo aeróbica. E esse oxigênio ele entra então na respiração de natureza aeróbica, certo? Para a sobrevivência dos seres vivos aeróbicos. Por quê? Na respiração celular, esse oxigênio é o quê? O aceptor final dos hidrogênios após a cadeia respiratória. Dessa forma, esse oxigênio ele se liga aos hidrogênios e forma água de novo. Tá? Bom, então ele era água no início da fotossíntese e vira água no final da respiração celular. Ou seja, esse oxigênio ele está transitando entre as moléculas e entre os ciclos biogeoquímicos. E é claro também que o oxigênio ele participa de reações metabólicas importantíssimas, como processos de decomposição, e ainda o oxigênio é extremamente necessário para que ocorra a combustão. Tá bom? Então a gente sabe que esse oxigênio aí, ele tem um grau de importância, né, muito grande. Mas não tem como falar do oxigênio sem falar aqui, ó, do chamado ozônio, né? Esse ozônio que a gente sabe que é uma camada que se forma na nossa atmosfera que filtra a radiação ultravioleta, extremamente importante para a manutenção da vida no nosso planeta. É claro que esse ozônio ele se forma por um processo lento, certo? De reações físico-químicas, onde três átomos de oxigênio, certo? Nessa fórmula, ao passar pela radiação do tipo, deixa eu trocar de cor aqui, do tipo ultravioleta, reage e vai formar duas moléculas de ozônio, que irão compor, então depois aqui embaixo, olha lá, a chamada camada de ozônio, tá? Que vai filtrar a radiação ultravioleta, certo? Por isso que o ozônio é importante, é por isso que é importante a manutenção e cuidado que a gente deve ter a partir de poluentes, como por exemplo o CFC, o clorofluorcarbono, que pode vir a destruir esta camada de ozônio, certo? Então este foi o ciclo do oxigênio, onde a gente percebe todas as informações dadas a partir da figura onde o oxigênio liberado da fotossíntese é incorporada pelos seres vivos via respiração, certo? Via a alimentação, né, nos compostos orgânicos compondo a biomassa, mas também vai fazer parte do ciclo da água, tá bom? E também lá do ciclo do carbono, ó, com o oxigênio sendo fixado na forma de gás carbônico pelas plantas. Tá certo? Então, mais uma vez, esse foi o ciclo do oxigênio. Chegamos então ao tão temido ciclo do nitrogênio. Pois é, dentro dos ciclos biogeoquímicos, o ciclo do nitrogênio é o que mais causa desconforto na hora de estudar pelo número de processos que ele apresenta. Pois bem, o nitrogênio é uma molécula que ele não se encontra na natureza de uma forma que os seres vivos consigam absorver ela, principalmente na sua forma, né, atmosférica, na sua forma gasosa. O que eu quero dizer com isso? Que esse nitrogênio ele está disponível na atmosfera, compondo cerca de 78 a 79% do total da porção
da atmosfera. Mas a gente, neste momento, a gente está inspirando e expirando o nitrogênio e não estamos utilizando ele. Mas qual que é a importância do nitrogênio, então, para os seres vivos? Esse nitrogênio tem uma importância muito grande porque ele faz parte de diversas substâncias orgânicas. De que tipo, por exemplo? Proteínas, no grupo amino e nos ácidos nucleicos, quando a gente trabalha, por exemplo, as chamadas bases nitrogenadas. Bom, mas esse nitrogênio, como é que ele pode ser absorvido pelos seres vivos? Bom, ele tem que passar por um conjunto de reações físico-químicas, principalmente químicas. Esse nitrogênio atmosférico, inicialmente, ele deve ser fixado, por organismos específicos. Então eu vou começar trabalhando o ciclo do nitrogênio e vou dividir ele em 3 fases. A fixação do nitrogênio, a transformação do nitrogênio até que os seres vivos, de forma geral, consigam absorver e utilizar esse nitrogênio, e como é que esse nitrogênio é devolvido para a atmosfera. Tá bom? Então começamos aqui. Fixação do nitrogênio atmosférico. Como é que acontece isso? Existem organismos específicos que são encontrados tanto na água quanto no solo. Por exemplo, na água nós encontramos cianobactérias do gênero Nostoc que conseguem fixar esse nitrogênio. Da mesma forma que bactérias que estão presentes no solo, certo? Do gênero Clostridium e do gênero Azotobacter, que transformam o nitrogênio atmosférico em, olha lá embaixo, em amônia, tá? Mas a forma que mais se cobra em provas da fixação do nitrogênio é através de bactérias mutualistas, ou seja, bactérias simbiontes, que vivem nas raízes de plantas leguminosas, certo? Vivem de forma simbionte com raízes de plantas leguminosas. Essas bactérias são bactérias do gênero Rhizobium. Então vou repetir. A fixação do nitrogênio se dá através de bactérias e cianobactérias presentes no solo e na água e através de bactérias do gênero Rhizobium que estão presentes nas raízes das plantas leguminosas. Lembre-se, plantas leguminosas são aquelas plantas que o fruto se dá na forma de uma vagem. O amendoim, a ervilha, o feijão, tá? A soja, todas as plantas que dão o fruto na forma de uma vagem. E esse nitrogênio atmosférico será fixado na forma de amônia. Nós, seres vivos, conseguimos metabolizar a amônia, então temos que transformar a amônia em uma forma que consiga ser absorvida, assimilada e também consiga ser metabolizada. Como é que se dá esse processo? A nitrificação representa o processo de transformação. Olha aqui, ó. Inicialmente da amônia, que está aqui, deixa eu só melhorar isso, da amônia, tá? Olha lá, amônia, via a chamada nitrosação, certo? Que faz a transformação dessa amônia em, olha aqui ele em nitrito. Quem é que faz o processo de nitrosação? Quem faz esse processo são bactérias, olha aqui elas, ó, bactérias. Diga-se de passagem que bactérias aeróbicas, porque utilizam o oxigênio como reagente junto com a amônia, transformando em nitrito, água e hidrogênio. Então, as nitrossomonas são bactérias que fazem o processo de nitrificação por nitrosação da amônia em nitrito, tá? Então, nitrificação, amônia para nitrito, nitrossomonas. Podemos utilizar o nitrito? Não, ainda não. A nitrificação conta com o segundo passo.
esse segundo passo é a nitratação. Nitratação é essa que se utiliza aqui, ó, de novo, nitrito e o transforma em, olha lá, o transforma em, agora sim, em nitrato. E esse nitrato consegue ser absorvido pelos seres vivos, tá? Consegue ser utilizado pelos seres vivos. Bom, quem é que transforma o nitrito em nitrato? Pela chamada nitratação. De novo, as bactérias do gênero Nitrobacter, tá? Então, as bactérias do gênero Nitrobacter, que, de novo, bactérias aeróbicas, utilizam o nitrito como reagente e o transformam em nitrato. Então, olha lá, vamos fazer um resumo. A fixação do gás a fixação do nitrogênio se deu através de bactérias e cianobactérias que estão presentes na água e no solo, e bactérias do gênero Rhizobium presente nas raízes das plantas leguminosas na forma de amônia, e essa amônia entra na nitrificação para que seja transformada em uma molécula absorvida, que seja absorvida pelos seres vivos, que passa por uma nitrosação por intermédio das nitrosomonas, que transforma a amônia em nitrito. Em seguida, uma nitratação, que por intermédio das nitrobacter transforma o nitrito em nitrato. Assim, esse nitrato pode ser utilizado pelos seres vivos, certo? Bom, como é que estes compostos nitrogenados, como é que as moléculas devolvem o nitrogênio para a atmosfera? Via um princípio de decomposição que será chamado aqui de... Vamos lá, que será chamado de desnitrificação. A desnitrificação é um processo que acontece de devolução do nitrogênio para a atmosfera, mas de uma forma muito específica, porque são pouquíssimos os seres vivos que conseguem fazer esse papel da desnitrificação. Então, o nitrogênio ele é devolvido para a atmosfera via o papel da excreção, certo? Por exemplo, excretas nitrogenadas, olha lá, amônia, ureia, ácido úrico, tá? Lembrar das excretas nitrogenadas? Então, mas a decomposição dos compostos que apresentam nitrogênio ocorre via ação das bactérias, da decomposição, né? De bactérias que são bactérias desnitrificantes. Vou colocar aqui, ó. Bactérias desnitrificantes. Essas bactérias desnitrificantes, eu peguei um exemplo aqui, que são as pseudomonas denitrificans, que quebram, por exemplo, amônia, ureia, ácido úrico, nitrito, nitrato e outras moléculas que têm nitrogênio e devolvem esse nitrogênio, certo? Na forma de gás nitrogênio que retorna para a atmosfera, reiniciando assim o ciclo do nitrogênio, certo? Quando você for estudar o ciclo do nitrogênio, separe o conteúdo em fixação, nitrificação, desnitrificação. E assim você organiza as informações, facilitando o entendimento do, mais uma vez, ciclo do nitrogênio. Você achou que tinha acabado, né? Bom, eu coloquei mais um ciclo biogeoquímico até como um bônus que cai muito pouco em provas e ele é pouco comentado, tá? Que é o chamado ciclo do fósforo. O processo natural do ciclo do fósforo, ele cabe dentro da classificação dos ciclos biogeoquímicos como um ciclo sedimentar. Sabe por quê? Porque o ciclo natural do fósforo ele se dá pelo mecanismo de intemperismo.
Esse mecanismo natural que é o intemperismo, ele se dá então pela degradação, certo? Das rochas, aqui ela, né? Pela degradação de rochas sedimentares. Esse desgaste dessas rochas sedimentares que apresentam compostos fosfatados faz com que estes compostos, esse desgaste ao longo do tempo, né, faz com que este fósforo presente nessas rochas sedimentares seja lentamente carregado pelas águas, pela chuva, por exemplo, né, como uma condição de lixiviação, e lentamente sendo carregados e não incorporar as águas superficiais e o solo. E aí este fósforo que estava lá nas rochas sedimentares, que ao longo do tempo foi se desgastando, entre parênteses, intemperismo, agora estará disponível para os seres vivos, podendo absorver e utilizar em moléculas como, vem para cá, ó, moléculas como, olha aqui, ó, eles estão aqui, moléculas como fosfolipídios, certo? O ATP, que tem 3 radicais fosfatos, e os ácidos nucleicos, tá? A maior parte, então, como já está escrito aqui, né, do fósforo se encontra na natureza na forma de íon fosfato, tá? E é importante entender que ele vai ser incorporado principalmente, olha aqui, ó, incorporado principalmente pelas plantas, tá? E será transferido ao longo da cadeia alimentar. Claro que junto com outros compostos que já foram falados aqui dentro dos ciclos biogeoquímicos, certo? Mas como que esse fósforo volta para a natureza? E aí ele tem uma semelhança muito grande com o ciclo do nitrogênio, porque um conjunto de bactérias fosfolizantes são bactérias que tornam esse fósforo agora novamente disponível, certo? Na sua forma solúvel, que será novamente transportado e dissolvido pelas águas, reiniciando este processo aqui, ó. Certo? Então, claro, você vai fazer uma pequena anotação sobre o ciclo do fósforo, ele não é um ciclo muito grande, né? Mas esse fósforo é bem importante na composição, né, dos seres vivos. Vale a pena tu dar uma estudada, vale a pena tu saber desse ciclo para ir para uma prova bem preparado, tá bom? Então a gente encerra aqui os ciclos biogeoquímicos e eu te desejo um bom estudo dentro desta parte da ecologia.